A aula de hoje é sobre segurança no trabalho. Nós vamos falar sobre os principais riscos em cada uma das etapas de uma obra. Então nós vamos começar desde levantamento topográfico, limpeza do terreno, fundação, estruturas de concreto, alvenaria e vamos chegar até a etapa final da entrega da obra. É todo o conteúdo da disciplina de tecnologia das construções, sistemas construtivos, porém voltados para a segurança do trabalho. Uma das primeiras medidas que você precisa tomar ao iniciar uma obra é ir ao local do terreno e verificar suas medidas, conferir se os dados da escritura batem com os reais do terreno. Na sequência, você vai verificar se existem benfeitorias, rede de água, rede de energia e, enfim, após essas verificações, você começa a limpeza do terreno. Você vai carpir, roçar ou, dependendo do porte, até entrar com máquinas, retroescavadeiras e caminhões caçamba. Após isso, você vai realizar o levantamento topográfico. Essas são as primeiras providências para iniciar uma obra. Quando a limpeza inicial for realizada com equipamentos pesados, esses equipamentos devem ser verificados periodicamente em relação às suas manutenções de todas as partes, freios, pneus, engrenagens e alarme de marcha ré, entre outros componentes desses equipamentos. E quando o equipamento estiver operando, os outros trabalhadores devem ficar atentos, pois o motorista ou operador pode ter pontos cegos no terreno, causando uma má visibilidade e aí pode ocorrer um acidente. Então devem ser tomados cuidados especiais para não entrar pessoas desconhecidas ou despreparadas na área em que o serviço está sendo realizado. Você também tem que se preocupar com animais peçonhentos, principalmente se você estiver fazendo serviço de limpeza de modo manual. Tem que usar as luvas de couro, sapatos fechados, calças, porque assim a gente mantém a nossa segurança e caso a gente entre em contato seja surpreendido por algum desses animais, que muitas vezes também estão em seu modo de defesa. Então, tipo, para se defender, eles picam. Caso seja picado, o local onde houve a picada deve ser lavado com água e sabão e imediatamente ligar para um centro médico, levar para um postinho de saúde. E não deve jogar álcool, que é muito senso comum, álcool, nem fazer a pessoa beber álcool, nem fechar com fita ou cinto para prender o sangue, isso daí não faz. E de preferência, se conseguir levar o animal que fez a picada para ser mais fácil a identificação do médico, para ele utilizar o soro corretamente e mais rápido a pessoa ficar curada. A próxima etapa da obra é a terraplenagem, que consiste no movimento de terra, um conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, compactação e acabamentos, executados para se passar o terreno do estado natural para uma nova conformação topográfica desejada. Para garantir a segurança na execução do serviço, os veículos só podem estacionar a uma distância 2 vezes maior que a profundidade da escavação. E se não der para desviar o trânsito, a velocidade dos carros precisa ser reduzida. Se for preciso, escolhe ou retire o que estiver pelo caminho, árvores, rochas, equipamentos, mas tome muito cuidado para não atrapalhar as saídas de emergência. Se a escavação for a mais de 1,25 metros de profundidade, você vai precisar de uma escada. Ela deve ficar em locais estratégicos, para que todo mundo possa escapar tranquilo no caso de um imprevisto. Nas escavações mais profundas, como túneis e galerias, não dispense o cinto do tipo paraquedista, com trava-quedas ligadas ao cabo de segurança. Se algo sair errado lá embaixo, o socorro vem mais rápido. Terminada a etapa de movimentação de terras, é o momento de se preparar o canteiro de obras, e ele deve ser projetado seguindo regras e especificações de acordo com NR específica. Não basta apenas seguir todas as regras, tem que se levar em consideração que muitas vezes um canteiro de obras vai durar vários anos, então tem que ser um ambiente agradável em que as pessoas que trabalham ali se sintam bem neste local. Chega então a etapa da locação de obra, que consiste em passar o projeto que está desenhado em papel, em escala, para dimensões reais do terreno. Com a locação feita, você vai montar os gabaritos, que são essas estruturas de madeira que você faz em volta da obra e traça linhas perpendiculares para marcar os eixos da fundação, de estrutura e de alvenaria.
E é muito importante que eles sejam pintados na cor branca, para evitar que pessoas tropecem e causem acidentes. Mas vocês já beberam água? Bastante água? Bom, como já perceberam, nosso diálogo diário de segurança hoje sobre a importância de beber água constantemente. Em obras horizontais e mesmo nas verticais, nesses primeiros serviços, você costuma andar muito e ficar muito exposto ao sol. Então, a utilização de filtro solar, camisa de manga comprida, água, beber água constantemente, são coisas essenciais para a saúde do trabalhador. As fundações são uma etapa super importante na obra. É a parte que transmite ao terreno subjacente a carga de uma obra. Essa fundação, elas podem ser de vários tipos e dependem do tipo de obra, do tipo de solo e vários outros fatores, podendo então ser do tipo direta, onde transmite a carga do solo direto pela sua base, pode ser do formato indireta, onde transmite a carga para o solo pela sua superfície lateral. Elas podem ser rasas ou podem ser profundas. São várias as classificações, mas em todas elas você vai ter o serviço de escavação, serviço subterrâneo. Então vamos aos cuidados específicos para essa etapa da obra. Todo serviço de escavação tem um certo risco de vida ao trabalhador. A pessoa pode cair, pode ser soterrada, ferramentas podem cair enquanto trabalha no fosso, risco de choque elétrico com cabos e tubulações que possam estar encravadas, infecções, asfixias e até afogamento por inundação, dependendo da situação. Os tubulões do tipo pneumático é o tipo de escavação feita manualmente em presença de água, onde o operário trabalha dentro de uma cápsula de ar comprimido. Esse é com certeza um dos tipos mais críticos desse tipo de fundação. É muito importante conferir a integridade dos equipamentos. Eles devem ser conferidos diariamente para evitar qualquer tipo de acidente. Outro fator é que diariamente também verifica-se pressão, temperatura e um questionário de saúde para saber se esses trabalhadores estão em condições para passar por esse processo de compressão e descompressão na escavação do tubulão pneumático. As estruturas de concreto armado consistem em misturar o concreto, que é um material muito resistente à compressão, com o aço, que é um material muito resistente à tração. A execução de uma estrutura de concreto armado depende de vários trabalhadores. As formas, que são preparadas pelos carpinteiros, as armaduras, pelos armadores, e a execução do concreto pelos pedreiros. Todos eles devem ser montados em uma sequência lógica e cada uma dessas etapas é crucial. Forma boa é aquela apaixonada pelo concreto. É estável, fácil de manusear, aguenta pequenas deformações, não gruda e não muda as características do parceiro concreto. As formas de madeira são as mais comuns nas obras. Chapas de compensado, sarrafos e pontaletes são utilizados para a construção dos gastalhos e gravatas, dos montantes e dos painéis da forma e dos aprumadores. Mas uma coisa é importante lembrar: forma boa e segura tem madeira sem nós, lascas ou rachaduras. A serra circular utilizada na construção nada mais é do que uma mesa lisa, firme, com abertura para a lâmina e um motor elétrico. Dependendo da madeira, o tamanho dos dentes e discos podem variar. Ela é utilizada pelo carpinteiro para a fabricação das formas e somente o carpinteiro treinado e com os EPIs corretos pode utilizar este equipamento. As mãos devem ficar sempre longe da serra. Se não estiver utilizando, o equipamento deve ficar desligado, de preferência com cadeado. A coifa é uma proteção para o carpinteiro, para evitar que as mãos ou outra parte do corpo dele chegue na lâmina e sofra um acidente. Mas nunca se deve mexer no equipamento com ele em funcionamento.
Outro detalhe importante é não deixar acumular pó de serra ou qualquer sujeira, pois isso o motor vai aquecendo e pode ocasionar um incêndio. Então, sempre deixar a bancada e todos os arredores limpos de pó de madeira, prego e coisas do tipo. Nada de sujeira em volta da serra circular. Essa é uma área exclusiva para quem monta as armações. Por aqui, só gente qualificada para o serviço, viu? E ó, a bancada tem que ser forte, resistente, apoiada em piso firme, nivelado e antiderrapante. Já no corte, só dá para usar máquinas apropriadas para o aço. E cuidado com os olhos e as mãos. Os EPIs estão aí para evitar problemas com a sua segurança. Não deixem de usar isso aqui. Não, vocês não devem colocar na roupa para enfeitar, na cabeça. Não é para ficar em nenhum lugar desses. Tem que ficar no olho. Sujeira não dá pé. Para começar, as formas têm que estar limpas, nada de pontas ou restos de madeira. Para evitar desperdício e respingos, é bom lançar o concreto o mais perto possível e definir o tipo de material a ser usado, sempre de olho para não deslocar as formas. Por segurança, durante o trabalho, a área ao redor deve ser isolada com cartazes de alerta e as travas de segurança acionadas para o caso de falhas da energia ou dos equipamentos. Anota aí algumas dicas para proteger a pele. Bermudas, chinelos e trabalhar descalço estão fora de questão. Evite roupa suja de massa ou calda de cimento. Cuidado para não cair nada dentro da luva ou da bota. E devolva ao setor responsável todo o material de segurança furado ou quebrado. No fim, lave bem os pés e as mãos. Para ser perfeito e seguro, o trabalho de desforma deve ser planejado e organizado. E não tire as formas de várias estruturas ao mesmo tempo. Calma, sem pressa. Primeiro, a forma é reescorada. Olha a firmeza, hein? Se for preciso, use andaimes móveis com rodanas travadas ou andaimes simplesmente apoiados sobre cavaletes. E atenção para evitar quedas. Os painéis são retirados com as ferramentas adequadas e em bom estado de conservação. Ferramentas erradas são acidentes na certa. Depois, os painéis são limpos e amarrados para transporte. Os pregos devem ser retirados ou rebatidos. E nada de peças e pontas soltas pela obra. Cuidado para não sair batendo em tudo com as formas ou escoramentos. Eles devem ser colocados a pelo menos 1 metro da beirada das lajes e longe do caminho das pessoas. E as peças só podem ser içadas para o pavimento superior depois de bem amarradas. As plataformas são grandes, amigas. Elas protegem os materiais contra quedas. Mas para reforçar a segurança, assoalhe as aberturas na laje e no poço do elevador. E lembre-se de manter os sistemas de proteção coletiva em boas condições de uso. As vedações verticais, além de definir a divisão dos ambientes internos, ela também é responsável por desempenho térmico, acústico, estanqueidade à água, controle da passagem de ar, proteção e resistência à contração do fogo, tem relações com desempenho estrutural, controle de iluminação, totalmente relacionado à durabilidade da edificação. Então, esse é um dos serviços principais e que vai começar a dar a cara da obra. A cal e o cimento podem irritar a pele. Então, o local onde a argamassa de assentamento e de revestimento vai ser preparado deve estar longe do caminho dos operários. Antes de levar materiais de um lugar para o outro, confira o peso da carga. Isso faz toda a diferença no próximo passo. As gruas, guinchos e elevadores são ideais para transportar material paletizado. Mas atenção com as embalagens. Elas devem estar em boas condições para não rasgar no meio do caminho. Para as coisas ficarem claras, não custa nada fazer uma reunião com a equipe. Tire dúvidas sobre os perigos, equipamentos e medidas de proteção. Primeiro vem as escadas, fachadas, elevadores e prisma de ventilação e iluminação. Para evitar dor na coluna, o melhor é deixar a borda da caixa de massa na mesma altura do assentamento. No nosso dia a dia, muitas vezes, não damos a devida importância para a postura durante o exercício das nossas atividades. No entanto, é fundamental considerar os benefícios gerados por uma boa postura. Algumas vantagens como prevenir contra dores e lesões, melhor rendimento da atividade física e
nas atividades do cotidiano. Com ventos fortes e vibrações, as paredes altas correm o risco de cair. Para isso não acontecer, avalie o escoramento da alvenaria. Dependendo da situação, tirantes e escoras garantem a estabilidade. Independente da fase da obra, se está no começo, no meio ou no final, sempre vão haver equipamentos e ferramentas espalhados pela obra. E esses equipamentos podem ser perigosos à pessoa que está manuseando, dependendo da situação. Então, é muito importante que a pessoa sempre seja atenta ao que está fazendo, para não se machucar, não machucar outra pessoa e não danificar algum equipamento. Porque isso, além de causar um acidente de trabalho, pode atrasar o andamento da obra, se algum equipamento for danificado, por exemplo. Ai, falta de serviço! A obra parada e o peão rodando na bitorneira. A cobertura é a parte superior da construção, que serve de proteção contra o sol, a chuva, os ventos, calor, o frio, poeira, gases e o meio ambiente no geral. Elas podem ser de 3 tipos: planas, como as lajes horizontais inclinadas de concreto, os telhados com cera cerâmica, de alumínio, de plástico, fibrocimento ou de zinco, ou as curvas como as abóbadas, cúpulas, estruturas de arco e cascas. Operário seguro não dá mole. Ficar embaixo de uma obra, nem pensar. E cuidado para não esbarrar em ferramentas e nos seus colegas de trabalho. Veja que no canteiro de obra, muitas pessoas utilizam capacete de maneira incorreta. O primeiro erro é achar que você está em um desfile de moda e não em uma obra. Outro erro é utilizar boné debaixo do capacete de proteção. Isso prejudica, pois o capacete não estará fixo em sua cabeça, porque o boné está atrapalhando. Para pessoas que possuem cabelo grande, o correto é fazer um coque baixo e colocar o capacete da maneira que fique bem fixo na sua cabeça, porém sem machucar. Pode vir. Pode ir? Vamos segura que lá vai bala, hein? Bonel. Glória 3. Isso. Se fosse cerveja isso, rapaz do céu. Tudo isso aqui foi, ó. O operário se garante, mas não dá para exagerar na autoconfiança e deixar a responsabilidade de lado. Usar o equipamento de proteção individual é o segredo para terminar o dia numa boa. Não se meta a fazer o que não sabe, viu? Para qualquer atividade tem um treinamento específico. E lembre-se, a pressa é inimiga da perfeição. Muitos acidentes acontecem por conta do cansaço no final do expediente. Mas quando diz aquele velho ditado, pressa é inimiga da perfeição, e na construção civil acaba não sendo diferente. E é aí que está o problema, porque nós sabemos que quando damos folgas, relaxamos, que os acidentes acabam acontecendo. Isso pode acabar trazendo perdas irreparáveis. Como o exemplo de um carpinteiro, que ele chegou, foi no vestiário, se trocou, tudo. Na hora que ele chegou na marcenaria, ele lembrou que ele não tinha pego o óculos. Só que em vez de ele voltar lá para pegar o óculos, não. Ele falou, só tem umas madeirinhas para cortar aqui, vou cortar aqui rapidinho, ninguém vai ver eu sem o EPI, ninguém vai me ver sem o óculos, e não vai ter problema nenhum. Mas quando na verdade, o problema estava nele. Que ele que podia acabar se machucando, entrando um negócio no olho, e foi o que aconteceu. Que ele estava cortando a madeira, entrou uma lasquinha de madeira no olho dele, e acabou prejudicando a visão dele. Então assim, o problema da pressa é muito grave, porque se ele tivesse voltado no vestiário para pegar o EPI dele e voltar, não tinha acontecido isso, mas não, a pressa de terminar o serviço, de cortar lá, para poder ir embora ou fazer o que tinha que fazer. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Não adianta querer fazer com mais pressa, mais rápido, que você pode não machucar só você mesmo, mas você também pode acabar machucando os demais parceiros de vocês. Então eu agradeço vocês por esse tempo que vocês tiveram para bater esse papo comigo. Na hora do trabalho com eletricidade, seu anjo da guarda tem nome. É a NR10, que existe para proteger o trabalhador e garantir que todas as regras sejam cumpridas. Ninguém merece levar um choque daqueles. Você sabia que essa é a segunda maior causa de acidentes nos canteiros?
Nos canteiros também tem os quadros intermediários e os quadros terminais. Nestes, as ligações são feitas por aqui, ó. E a fiação fica embutida passando pelo fundo falso. A instalação é feita em lugares de fácil acesso, com sinalização de segurança para todo mundo ver. O aterramento serve para desviar as correntes elétricas direto para o solo. Nos canteiros, esse sistema é chamado de TT, e quem dita as regras do jogo são as normas da ABNT. Quando o assunto é energia, a atenção deve ser redobrada. As redes não podem nem pensar em triscar nas pessoas ou nos equipamentos. Algum risco de contato? Eletrodutos e barreiras de proteção com aviso já. Os circuitos de iluminação são conectados aos quadros terminais. Fazer ligação direta das lâmpadas? Nem pensar. Grua de um lado, carrinho de outro. No meio de tanto trabalho, os fios precisam ficar a 5 metros de altura. Daí, ninguém encosta neles. Bom, eu acredito que todos saibam, mas o acidente com choque ele ocorre quando você tem contato direto com a energia viva. Portanto, você tem que tomar bastante cuidado com fio descascado, gambiarra, algum equipamento que pode estar com defeito. Ou então, se algum funcionário aqui for fazer um trabalho e sabe que lá tem alta tensão, vocês têm que usar EPI, usar bota, uniforme, capacete, óculos, luvas e principalmente prestar muita atenção. Caso isso ocorra, o que vocês devem fazer? Primeiro, vocês vão chegar no local e checar. Vocês não podem tocar na pessoa, ok? Até vocês cessarem a fonte de energia que está eletrocutando a pessoa. Vocês tentam identificar se foi, por exemplo, algum fio descascado, afasta aquilo da pessoa. Não usem metais, usem, por exemplo, madeira, algum cabo de madeira ou borracha e afaste aquilo da pessoa. Se foi, por exemplo, algum aparelho, desligue o interruptor ou então desligue o disjuntor. Vocês têm que cessar a fonte de energia que está eletrocutando a pessoa. Depois de vocês fizerem isso, vocês vão ligar ou para o SAMU ou para o bombeiro. Informe o supervisor de vocês e já entrem em contato com o SAMU ou com o bombeiro imediatamente, tá bom? Agora, os pisos e revestimentos cerâmicos trazem muito mais do que apenas estética e decoração para a edificação. Ela auxilia principalmente no aumento da durabilidade, porque atua como um impermeabilizante, né? Além de trazer vários outros benefícios, como a facilidade de limpeza, auxiliar na redução de pó para pessoas que têm alergia, é resistente ao fogo e auxiliar até no isolamento térmico. Vai assentar ou polir o piso? Os caminhos alternativos devem ser indicados. E ó, as máquinas são aterradas e os fios revestidos duplamente. E atenção com os respingos. Em cima dos equipamentos, eles endurecem e estragam engates e conexões. Para não cair nada na pele ou nos olhos, é só colocar óculos de segurança e luvas impermeáveis. Esmerilhar e lixar só em local bem ventilado. Eu tenho uma dúvida. Já que existe um técnico em segurança do trabalho e ele estuda só para isso, e ele ainda é responsável na obra por isso, por que quem estuda edificações tem que também estudar essa matéria, tem que ter segurança e saúde no trabalho? Da noção da linguagem, dos termos, ter um contato com a norma regulamentadora, as normas regulamentadores, as famosas NRs da segurança do trabalho. O desenvolvimento da cultura de prevenção, a cultura de prevencionismo, né? É plantar uma semente no coração de vocês, né, para que sensibilizem em relação à área de segurança, terem a importância da área de segurança do trabalho. Até porque um ambiente que seja segurança e vocês com saúde, vocês produzem melhor, e isso do ponto de vista da segurança do trabalho, né? É diminuir os acidentes de trabalho, né? Eu tenho a sensibilização, como eu falei no segundo item, por que a sensibilização? Para que haja a diminuição dos acidentes de trabalho. Segurança do trabalho não se faz sozinho, é algo coletivo. O que implica isso para a gente? Que mesmo no ambiente em que tenha os profissionais da área, como técnico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho, psicólogo de segurança do trabalho e outros, né? Mesmo assim, todos os profissionais
naquele ambiente de trabalho, tem que ter qualificação, tem que ter consciência em relação à segurança do trabalho. Qualquer que seja a área, não é só para a área de engenharia, não. Just cut it. Just cut it. Come on now. You better get that rope. Vai!